E, gente, eu sou a Índigo e eu sou a pessoa que conduz e organiza os encontros aqui do Fricções Clube de Escrita Queer. Para quem não me conhece, eu estou fazendo essa gravação porque semana passada a gente teve um problema com a gravação do encontro ao vivo, então eu quis refazer o sopro para conseguir mandar para quem não conseguiu participar. O sopro de hoje, ele é, na verdade, eu já tinha feito um post sobre ele, sobre esse assunto no Instagram, nos posts de sexta, e mas eu resolvi trazer para o encontro ao vivo, para a gravação, porque é, eu e a minha amiga, a gente está fazendo um zine. E esse zine é sobre beijos queer. A gente está pedindo contribuição assim de textos, imagens, desenhos, enfim, qualquer tipo de arte que possa participar desse zine. E então eu quis trazer esse assunto, esse tema hoje para quem quiser participar do Zine, pode usar esse sopro para se inspirar, para escrever alguma coisa, sei lá. É, vou ler as citações. Beijo a beijo, eu cubro o seu pequeno infinito, suas margens, seus rios, suas pequenas vilas. Talvez seja por isso que o beijo adoça a boca. Os lábios pousam tão de leve sobre o gosto interior de outro ser. Pode-se sentir o apego úmido, úmido do gosto do outro, umedecê-lo na própria liquidez e a língua pode penetrar e procurar. E se ainda pudéssemos nos beijar, e tu tomasses o cálice da minha alma entre os teus lábios? O primeiro, o último, o melhor, o próximo. Um personagem beija o outro como quem percorre um mapa. Cada beijo descobre um detalhe novo que ainda não tinha nome. Escreva um beijo que não quer chegar ao centro. Ele se demora nas bordas como se tivesse medo de acabar. Escreva um beijo lento, atento, em que os personagens exploram um ao outro como se estivessem tateando um idioma desconhecido. Fale sobre querer beijar ou ter beijado, sobre boca, língua, saliva, sobre antecipação e desejo e memória. Escreva um beijo que carrega tudo o que nunca foi dito, como se a boca tivesse de guardar uma alma inteira por um instante. É, enfim, esse é o sopro, né? Tem essas três possibilidades, mas eu queria falar um pouco. Parar de compartilhar, depois eu compartilho de novo. Eu queria falar um pouco. Semana passada eu tive um lançamento, eu estou participando de uma antologia de escritoras mulheres aqui de Florianópolis, e semana passada teve um lançamento desse livro. E aí teve uma conversa com as autoras, eu inclusa, e me fizeram a seguinte pergunta: como a memória se transforma quando vira linguagem? Que é uma pergunta bem complexa, na verdade, né? É, e eu fiquei pensando nisso, como que eu ia responder isso, e eu resolvi dividir isso com vocês, porque eu acho que talvez não tem tanto a ver com a questão dos beijos e tal, mas talvez possa ajudar na inspiração da escrita mesmo, né? E eu acho que quando a gente se propõe a escrever uma história, pelo menos comigo, assim, eu tenho um pensamento mais macro da coisa, assim, sabe? Uma história com começo, meio e fim. É, e então fica difícil às vezes de puxar aquele fio e saber por onde começar. O que eu tento fazer nesses momentos, assim, quando eu quero transformar uma memória, uma história que aconteceu comigo num texto mesmo, né? O que me ajuda é focar no detalhe. É, sabe, a lembrança de um gesto, de um objeto, da expressão de alguém quando disse alguma coisa. É uma coisa que ancore o texto, eu acho, numa certa fisicalidade, sabe? Porque eu sou muito de querer escrever pensamento e sentimento, mas eu acho que colocar o corpo na história pode ser uma maneira interessante de lembrar. É, eu gosto muito de ler autores assim, que fazem isso, né? Que tem esse movimento interno, dá esse movimento interno pro texto, assim, essa coisa do físico, né? E eu tento fazer isso também nos meus textos. É, enfim, acho que quando a
a memória vira linguagem, ela passa a ser uma construção, né? Porque ao organizar essa lembrança, eu já estou escolhendo um ângulo, ou uma ênfase, ou uma sequência. Às vezes eu lembro de uma coisa que aconteceu semana passada e isso se conecta com uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás, que acaba entrando na história também. Eu acho que o confessional sempre tem um pouco de ficção, algo de ficção, né? Uma busca pela verdade do texto, e não necessariamente a verdade do fato. É, o Paul Auster, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que a citação é: a memória é um ato de imaginação. E a gente pode pensar na imaginação como uma criação mesmo, mas também até como um fluxo de imagens, né? Então, às vezes a gente tem essa, a gente lembra de assim uma coisa que aconteceu, um toque, e aquilo vem na sua cabeça e, enfim, isso pode partindo daí você pode construir o texto dessa memória. Então, eu acho que é isso. Eu eu recomendo assim, talvez para esse sopro específico que fala de um gesto, né, que fala do beijo, tentar colocar a imagem mesmo no texto, assim, né, colocar um gesto, o beijo, um toque, um- uma fala, enfim, é, é isso, eu acho. E quem quiser participar do Zine, pode mandar o seu material para o e-mail que eu mando os e-mails do clube. Mas eu já fiz um post no Instagram sobre isso, eu vou fazer de novo, porque eu estou bem empolgada com essa ideia. Então é isso. Até mais, até semana que vem e até mais.